Aleluia. Assim que você for chegando no seu lugar, abra sua Bíblia no capítulo 3 de Abacuque. Deus é bom demais, queridos. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Lá no capítulo 3 de Abacuque, quem está feliz com Jesus? Amém. Estou vendo aqui nosso querido irmão Salomão e a sua digníssima esposa. Eles estão morando em Salvador, mas estão sempre conectados conosco, porque há uma ligação, há uma aliança, né? Há algo construído ao longo de muitos anos. E aí, quando eu os vejo, meu coração salta de muita alegria. E eu tenho acompanhado os atos divinos na vida deles, e isso tem sido de grande edificação para a vida de muita gente. Nós temos dito assim, Salomão: nós não temos o direito de falhar, de perder, de ser derrotado, de entregar os pontos, de desistir. Nós não temos, porque está em jogo a vida de muita gente. Nossa vitória, ela edifica a vida de muita gente. Nossa derrota enfraquece a vida de muita gente. Mas seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diga aleluia. Capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 16, diz assim: ouvindo eu, meu ventre se comove, a sua voz tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos e minhas pernas estremecem. Isso é o impacto da voz de Deus, do que ele ouve de Deus na vida dele, do profeta. Ele diz assim: contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Tremendo isso aqui, irmãos. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. E no versículo 17, o que nós conhecemos muito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Podem se assentar, queridos. Nós gostamos muito dessa expressão de Abacuque, não é? E essa expressão de Abacuque é resultado de experiências que ele foi tendo com o Senhor em momentos anteriores que não foi assim. Até então não tinha sido assim. Mas o desfecho das experiências dele com Deus fez com que ele se firmasse nisso, pudesse registrar isso, proclamar isto. Isso daqui foi um cântico, né? Um cântico que ele produziu a respeito da confiança que ele desenvolveu no Senhor. E é interessante que ele fala assim, é como aquele cântico, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas isso não é uma realidade para a vida de todas as pessoas. Nós nos movemos e nos firmamos muito em cima daquilo que Deus faz, quando faz. Mas que quando não faz, a gente se desequilibra, a gente se desajusta, a gente se enfraquece, a gente se desmonta. Porque, na verdade, nós estamos sempre firmados em que as coisas aconteçam para que a gente se firme através disso, para que a gente se edifique através das coisas que acontecem. E de fato e de verdade, queridos, olha, até Deus sabe o quanto a gente precisa que as coisas aconteçam. Nós temos expectativas, e a Bíblia diz que a esperança que se adia, o fato das coisas não acontecerem, isso acaba nos enfraquecendo de fato e de verdade. A Bíblia diz que enfraquece os ossos. E não vê resultados na nossa vida. Quanta coisa a gente precisa de um milagre. Você vê que nós chamamos as pessoas aqui na frente e dizendo assim: Edmar, dissemos assim, quem está precisando de um milagre? Vem todo mundo aqui na frente.
Alguns poucos que ficaram é porque talvez acabaram de receber o milagre, não é? Então, assim, não, está tudo bem. Eu fui aliviado da minha dor, do meu sofrimento, da minha angústia, recentemente. Venha quem está precisando de um milagre. Não, deixa os outros, porque eu já recebi a minha bênção. Na verdade, nós precisamos receber a bênção. Nós precisamos do milagre, nós precisamos de vitória. E eu creio que é segundo o coração de Deus que tenhamos vitória. Diga aleluia. E Deus é um Deus de vitória. É um Deus do sobrenatural que se move e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então, existe uma ação constante do Espírito de Deus a respeito de cada um de nós individualmente. Isso é maravilhoso. Quantos acreditam que Deus está se movendo na tua direção? Quantos acreditam que Deus está articulando tudo que precisa ser articulado por tua causa, por tua vida, para que o propósito dele se cumpra na tua vida? Eu disse lá na segunda igreja que o propósito dele é infinitamente maior do que as bênçãos em si. As bênçãos e tudo que venhamos a obter da parte do Senhor estarão todas fazendo parte de um propósito muito maior e que é muito maior. Então está aí a irmã Jaqueline celebrando a bênção e a vitória e a cura do pai dela. Então nós não podemos olhar para esse milagre e falar assim, pronto, está feito, é só isso e não tem nada mais além disso. Não, Deus tem um propósito, Deus tem um grande propósito nesse milagre, diga aleluia. E o propósito de Deus é infinitamente maior do que o milagre em si. E quero dizer profeticamente que Deus já tem um milagre preparado para a tua vida. Queridos, Deus tem um milagre preparado para a tua vida. Deus tem um milagre preparado para a tua vida. Isso é bom, não é? É maravilhoso. Quantos dizem amém? Amém. Mas e se o milagre não acontecer? E se o milagre não vier? E se o desfecho for contrário às nossas expectativas? Como é que faremos? Como é que ficaremos? Como é que estaremos? Quem está entendendo, queridos? E aí agora a gente vê Abacuque dizendo assim, olha, ainda que os resultados todos sejam contrários, ainda assim eu me alegrarei. Em quê? Porque ou a gente se alegra nas bênçãos, nos milagres e nas vitórias, ou a gente se alegra no Senhor. E é aí que está o grande desafio da vida cristã, de conseguirmos manter a nossa alegria no Senhor, independente de qualquer coisa. O Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor. E o quê? E Ele concederá o que deseja o teu coração. Às vezes a gente olha para esse salmo e pensa assim, se eu agradar o Senhor, Ele vai me abençoar. É assim? Como é? Não é agradar ao Senhor. Muitos outros textos dizem que nós devemos agradar ao Senhor. Mas esse texto diz que se nós nos agradarmos do Senhor. E queridos, eu quero nessa noite falar sobre isso, que existe uma bênção que é maior do que a outra. Existe uma base de sustentação da nossa vida que é maior do que a outra e que além de ser maior é mais segura. É de nós termos a nossa realização no Senhor, sermos preenchidos, sermos supridos no Senhor e buscarmos isso mais do que qualquer outra coisa, para não dependermos de qualquer outra coisa para ser feliz. Não dependermos, porque, queridos, eu estou muito feliz, Jaqueline, de ter sido como foi, mas poderia ter sido diferente. E a pergunta que faríamos para Jaqueline é assim, e se Deus não tivesse curado o seu pai, Jaqueline? Você ainda assim teria motivos para se alegrar, para se manter em paz, para se manter fortalecida? Ou dependeria dessa bênção para você se manter assim? O Franklin,
Graças a Deus ela escreveu no papelzinho aqui, porque depois dos 56, que eu fiz dia 9, com cara ainda de 45, diga glória a Deus e aleluia. O Franklin passou por um aperto grande. A situação foi delicada ou nem tanto assim? Foi perigosa? Perigosa. E a esposinha está bem feliz de ter o maridinho ainda do lado dela. Mas e se não tivesse sido como foi? Em que nós estamos ancorados? Essa é a pergunta da mensagem desta noite. Em que estamos firmados? Quando o texto diz assim, agrada-te do Senhor, está falando de que Ele venha a ser algo tão precioso, tão glorioso, tão maravilhoso na nossa vida, que se faltar qualquer outra coisa, ainda assim nós estamos preenchidos por Ele, satisfeitos por Ele. E esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque se ficarmos dependendo de que tudo dê certo para que a gente esteja bem, nós corremos um risco muito grande. Nem sempre as coisas saem como a gente gostaria. Ter vitória é o que todo mundo quer, à espera de um milagre, todo mundo está. Mas às vezes o desfecho da história não é como gostaríamos. E agora nós encontramos Abacuque com esse texto, né, já chegando a esse nível. E ele dizendo assim, olha, ainda que não... Vamos ler o texto? Vamos ler o texto aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Está falando de uma calamidade, está falando de ventos que prevaleceram, ventos contrários que sopraram e roubaram a bênção. Está falando de da situação não está como se gostaria, como se preveu, porque aqui fala de um agricultor que plantou e esperou que houvesse uma colheita, e não houve a colheita, não houve o fruto na vide. Quem está compreendendo, queridos? E aí ele fala assim, ainda Senhor, ele está dizendo isso para o Senhor, e ele não estaria mentindo se ele não tivesse chegado a isso. E quero dizer para todos que estão aqui, num dia nós ainda chegaremos a esse nível de contentamento em Deus, queridos, que ainda que nos falte alguma coisa, nós vamos achar nele motivo para celebrar, para nos alegrar, para nos manter fortalecidos e não sermos enfraquecidos a cada situação complicada, difícil e dolorosa que tivermos que enfrentar. Amém? Posso ouvir amém? O profeta, no primeiro momento, lá no primeiro capítulo, ele entra numa crise terrível por conta da iniquidade do povo de Judá. Ele, vendo como o povo estava se conduzindo e procedendo, ele clama primeiramente a Deus a respeito dessa situação. E diz, Senhor, olha como está a situação, o Senhor precisa interferir, o Senhor precisa trazer juízo, o Senhor precisa trazer temor, o Senhor precisa parar esse povo. Porque, na verdade, Abacuque sabia que se eles se mantivessem nesse caminho, o final seria muito triste, queridos. E, amados, o final da vida de muita gente tem sido muito triste por conta do caminho que a pessoa tem se mantido. Em alguns casos não, em alguns casos a dor e o sofrimento não é consequência de erro, é porque no mundo teremos aflição, é porque não estamos isentos de passar por lutas e por provações. Então, nem sempre sofrimento, tristeza, dor, angústia, provocado por certas circunstâncias, é resultado de caminhos tortuosos por onde estamos, mas algumas vezes sim. Na maioria das vezes, todas as vezes que o povo se distraía e não vigiava e seguia por caminhos tortuosos, já era certo que mais cedo ou mais tarde viriam as consequências dos seus erros. E agora está Abacuque debaixo de uma aflição muito grande, clamando a Deus, porque Abacuque tinha uma característica tremenda, linda, maravilhosa. Era um homem que se colocava na brecha por uma cidade. É um homem que se preocupava com a cidade. Um homem que temia
pelo seu povo, e ele sabia que se o seu povo não se convertesse dos seus maus caminhos, que o final seria trágico, porque ele conhecia um Deus maravilhoso, um Deus de amor, de graça e de paz, mas era um Deus que quando ele era provocado, quando era provocado a sua justiça, o juízo vinha. Então, ele sabia que o povo precisava de um toque de Deus para serem convencidos da justiça, do juízo e do pecado. Querido, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tem muita gente que está na escuridão, tem muita gente que não está compreendendo a gravidade dos caminhos por onde estão andando, das coisas que estão fazendo, e inconsequentemente tem insistido em se manter em caminhos tortuosos. Mas nós estamos vivendo um tempo agora, preste atenção nisso, queridos, que os que são limpos, limpem-se mais. Não se contente com o nível de santidade que você tem, porque foi suficiente só até agora, mas daqui para frente vai ter que ser mais santo, vai ter que ser mais temente, mais obediente, mais observador, mais praticante, mais comprometido, porque nós estamos vivendo, querido, o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, as pessoas estão ficando possuídas pelo mal. E aí, o que blinda a nossa vida, uma das coisas que blinda a nossa vida é esse manto de santidade que tem que ter, provocado pelo temor. E aí, tudo que Abacuque queria, que esse povo fosse confrontado por Deus, fosse estremecido por Deus de alguma coisa. Só que, a partir do versículo 5 do primeiro capítulo, ele não esperava por aquilo que Deus já estava prestes a fazer. Porque, queridos, se Abacuque, sendo um profeta, um homem de Deus sensível, um homem que se colocava na brecha, já sentia por tudo aquilo que estava acontecendo muito mais Deus, se ele via muito mais Deus, se ele discernia mais ainda Deus, quando então o Senhor, veja aqui no início do capítulo, versículo 5, ele diz assim, é dito assim: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Não leia o próximo versículo. Fique imaginando o Senhor dividindo com ele essa revelação daquilo que Deus estava por fazer. E tinha a ver com aquilo com que ele se preocupava, com a condição do povo, com o estado do povo. Queridos, tudo que Deus espera é que haja conserto, que haja arrependimento, que haja acerto. Quando Deus levanta o profeta Jonas para pregar para Nínive, aquele povo já tinha passado dos seus limites, mas Deus estava disposto a liberar perdão. Nós conhecemos assim um coração de amor do nosso Deus, diga aleluia. Nosso Deus, querido, se você não sabe, é um Deus longânimo, é um Deus paciente, é um Deus tolerante, e Ele vai caminhando com a gente, falando conosco de muitas maneiras, como está falando contigo nessa noite. Aleluia, meu Deus. É um Deus de amor, de graça. É um Deus que na sua longanimidade espera, queridos, que em tempo possamos ter um quebrantamento diante dEle. Deus não exige muito. Preste atenção, você que está aqui me ouvindo. Deus sabe que se fosse esperar muito, exigir muito, querer muito, sendo tão simples como já temos uma grande dificuldade. Sabe o que precisa ter no nosso coração, queridos? Humildade. A humildade nos ajuda a enxergar certas verdades sobre nós mesmos, queridos. Precisamos ter humildade. Já o que nos cega é o orgulho, a soberba, a arrogância, a presunção, a dureza de coração. Penso o quanto se agrada o Senhor de pessoas quebrantadas, pessoas humildes, que não têm dificuldade em reconhecer os seus erros e dizer mesmo e confessar: Senhor, eu errei mesmo, eu falhei, eu quebrei princípios, eu transgredi, e é só para que Ele reverta o quadro de algo que precisa ser evitado. Diga aleluia.
Só que quando Abacuque clama e o Senhor começa a dividir com ele sobre o que o Senhor estaria para fazer, eu fico imaginando quando ele ouve isso: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Era algo tremendo, querido. Era algo grandioso. Era algo glorioso. Mas não era aquilo que ele esperava. Talvez o que ele esperava é que fosse como foi com Nínive. Simplesmente alguém chegou e gritou em alto e bom som, dizendo: olha, se arrependam, e aquilo entrou no coração do rei, de toda a população. Todo mundo se ajoelhou, se quebrantou, se prostrou, se arrependeu. Entraram em propósito de pano de saco, cinza, jejuns, e com isso, com o coração quebrantado, reverteram o juízo de Deus que já estava para vir sobre aquela nação ninivita. E aí, só que agora o Senhor fala assim: vou fazer algo extraordinário, Abacuque. Eu vou levantar os caldeus contra o povo de Judá. Eu vou levantar os babilônicos. E o próprio Deus começa a falar sobre quão cruel era aquele povo. Pior do que os ninivitas. Era um povo cruel, que tinha um exército valente, corajoso, audacioso, violento, e que viria contra o povo de Judá e os levaria cativo. Quando Abacuque viu, agora ele entra num outro nível de crise. E ele fala assim: eu não acredito que o Senhor vai fazer uma coisa dessa. Isso é incompreensível da minha parte. Como é que o Senhor vai levantar uma nação ímpia para prevalecer contra os teus justos, contra o teu povo? Ainda então ele estava pedindo ao Senhor para tratar com o povo, para confrontar o povo, para trazer luz sobre o povo. Ainda agora o Senhor vem com a forma como Deus havia decidido tratar. E ele entra numa crise, e ele faz muitos questionamentos, e ele diz assim: tu és, versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem traiçoeiramente? Porque te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Pensa na crise que esse homem entra, porque agora é revelado para ele a maneira como Deus ia agir. Queridos, olhe para cá, amados. Deus é soberano, Deus é absoluto em tudo aquilo que Ele decide fazer. E não são poucas as vezes que Deus faz de uma forma que a gente não entende. 32 anos de fé. Esses dias uma pessoa estava também numa crise por uma situação também muito difícil de se compreender, inclusive. E essa pessoa falou assim: eu não entendo. Eu falei: ó, filho, então entra na fila, porque eu também tenho um bocado de coisa que eu não entendo. Tem um bocado de coisa que eu tenho colocado na sacolinha, para que quando chegar lá em cima eu seja o primeiro da fila, para que o Senhor possa me trazer esclarecimentos sobre certas coisas, querido. Mas é justamente, sabe por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus conhece as medidas e os métodos e o tempo a respeito de tudo e de todos e de todas as coisas nessa terra. Nós vemos de uma forma, o Senhor vê de uma forma totalmente diferente. Nossa capacidade de discernir, por mais discernimento e dom que Deus tenha nos dado, ainda assim é muito aquém daquilo que Deus vê, daquilo que Deus enxerga. Quantas vezes nós como pastores, isso é uma das crises que a gente entrou, até que Deus nos respondesse. Quantas vezes, por exemplo, uma das coisas que quando chegar lá em cima, que está na minha sacolinha, talvez está na de Júlio César também, é o falecimento da irmã Bárbara. Quem é que se lembra da Bárbara? Bárbara Gigante. Ela tinha 22, 23 anos. Uma menina jovem, noiva, parece que ia casar por aqueles dias, não era assim?
uma menina inteligente, crente, firme, temente. Pensa numa menina amada pela família, pelas pessoas, uma pessoa boa de lidar. Pensa uma flor no jardim dessa vida. E aí, repentinamente, diante de um mal súbito, sem aviso prévio, sem sinais de nada, essa menina morre. E 5 e pouca da manhã, eles nos ligaram. E eu falei, não, isso não pode. Pensa uma coisa que, até para nós que não éramos parentes, era difícil de aceitar. E eu falei, isso não pode. Isso não pode. Sabe o que nós decidimos fazer? Entramos para aquele lugar onde ficam os corpos, como é que chama? Necrotério. Entramos ali, estava eu e você somente. Graças a Deus, né, Júlio? Só nós dois. Estava fechada a porta, não foi? Mas tinha uma pessoa dela que entrava e saía lá toda hora. Só nós 3 e os anjos. E decidimos orar para ela voltar. Como quem não estava entendendo, não estava concordando, não estava aceitando, e ficamos meia hora orando para aquela jovem ressuscitar. Ali, naquele lugar isolado, frio, tenebroso, e a gente orando, eu orava, Júlio orava, nós fizemos tudo, liberamos decreto, oramos em língua, sapateamos, tudo que a gente sabia fazer, debaixo de um grande desespero. E o final da história você já sabe qual foi. Claro. E penso os pais. O pai demorou muitos anos para compreender. Acho que até hoje ele ainda tem algumas dificuldades. É um negócio, querido, que agora vai explicar um negócio desse. E vai brigar com Deus por conta do negócio desse. Vai brigar com Deus. A gente perde todas. Vou lhe dar um conselho, não brigue com Deus. Deus sabe o que faz. Me lembro alguns casos que pessoas que sofriam um acidente brusco, repentino e entrassem numa condição que inclusive precisasse de um milagre para ter oportunidade de se converter, e em cima disso a gente reivindicava diante do Senhor: Senhor, não leva essa pessoa, Senhor, não dê a ela uma chance, Já brigamos com Deus muitas vezes em hospitais, irmãos. E um dia o Senhor nos falou que quem sabe de tudo é Ele. A respeito de tudo e de todas as coisas, quem sabe de tudo é Deus. Acho que isso é que faz com que Ele seja Deus e nós meros humanos, limitados. E quando Abacuque soube que o Senhor faria daquela maneira, levantaria os caldeus, despertaria os caldeus para invadir Judá e levar isso seria um arraso. O que Abacuque fez? No capítulo 3, não, ainda no capítulo 2, veja comigo aí. Abacuque entra numa crise e no versículo 1 do capítulo 2 ele diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei aos que me questionarem sobre isso. A minha tradução não diz assim, diz assim: a esta queixa, o que responderei a esta queixa. Uma outra tradução diz: aos que questionarem também sobre isso. E aqui eu quero trazer algo para mim e para você, que muitas coisas podem nos inquietar, queridos. E um dos problemas que nós enfrentamos diante dos problemas é a inquietação. A inquietação nos leva à precipitação e a muitas outras coisas que podem piorar ainda mais as coisas. E a respeito das coisas que nós não compreendemos, não entendemos, fico imaginando Rose e Mauro. Cadê? Estou vendo o Mauro, cadê Rose? Estou vendo os pequenininhos ali, cadê? Um já apagou, agora já acordou. E aí?
Não foram poucas as vezes que a gente foi chorar com eles no hospital por causa de Nicole. Não foram poucas, irmãos, foram muitas. E eu cheguei um dia, eu falei assim, mas Deus, Senhor, essa sequência, essa frequência de hospital, e essa menina tão novinha, desde pequenininha, enfrentando cirurgia uma atrás da outra, cirurgia uma atrás da outra, e a gente fica ali no desespero e na inquietação e questiona Deus. Creio que muitas vezes eles tendo que pegar essa menina e correr novamente, outra vez para o hospital, para mais uma cirurgia, deve ter tido momentos, mas Deus, quando é que isso vai parar? Deus, por que isso está acontecendo? Onde foi que erramos? Existe alguma brecha? É o diabo, não é o diabo? Como é que é isso? São crises que nós entramos e conflitos que nós entramos, e isso é inevitável na vida de todo crente. Em qualquer fase da sua vida vão existir situações a respeito das quais você não tem uma clareza do que está acontecendo, nem porquê, nem para quê. E agora nós encontramos aqui Abacuque, e hoje, graças a Deus, está uma moça linda, vitoriosa, abençoada, né? Crente mesmo, aleluia. E o irmãozinho dela está vindo aí com tudo também. Pensa no menino crente, é o irmão dela também. Amém. Amém? Olha lá, rapaz, eu já falei, agora você segura as pontas aí, tá? E agora Abacuque no meio da crise, amados, preste atenção. Abacuque toma algumas decisões. E nós precisamos assumir posturas seguras diante das muitas situações que nós haveremos de enfrentar. Deus nos livre e guarde. Mas primeiro, queridos, é entender que Deus está se movendo soberanamente. Escute, soberanamente, e não aceita suborno, e não aceita pressão. Deus é dono de tudo e de todos, e tem nas mãos o controle, e fará tudo que lhe apraz, pelo tempo que tiver que ser, pela forma através da qual Ele vai fazer. Deus é soberano sobre tudo. Quando Ele procura ouvir o Senhor, uma das coisas que o Senhor falou, aliás, a primeira coisa que o Senhor falou foi a respeito de si mesmo. Imagina isso. Foi a respeito de si mesmo. Foi lembrar a Abacuque quem Deus era, na sua grandeza, onde os montes estremecem diante dele, onde os mares levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Muitas vezes pensamos que Deus se esqueceu da gente, que Deus não está ligando, que Deus está insensível, está indiferente. Outras vezes pensamos que Deus não vai fazer coisa alguma nunca. Outras vezes até corremos o risco de pensar que Deus não nos ama, e entramos numa crise perigosíssima que pode nos levar ao fundo do poço da desistência, de um trauma com Deus, de um trauma com a fé, de um trauma com a oração, de um trauma com a esperança, e nunca mais navegarmos nestas águas. Nós temos que ter um cuidado muito grande. E Deus começa a falar da sua grandeza, da sua soberania, do seu poder. Aleluia! Isso é importante demais. Nós entendemos, sabe o que, queridos? Que por maior que sejam os gigantes que têm se levantado contra nós, Deus está acima de todos eles. Olha, queridos, sem questão partidária, por favor, já passou a política, graças a Deus, passou a política. Mas, amados, sem olhar detalhes político-partidários, mas o Brasil estava caminhando para uma anarquia. Olha como estão as escolas. Só por aí, o desmando, o desrespeito, a desobediência, a desonra, a rebeldia generalizada nas escolas. E coitado dos que não entrassem nessa onda, dos que não se adequassem a esse esquema. Então,
eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tive muitas angústias nesses dias, muitas angústias ali no meu particular, no meu coração, chorei muitas vezes, eu falei, Senhor, esse negócio está muito difícil, Senhor, onde é que isso vai parar? Como é que se dá jeito nessa situação? E vou lhe dizer uma coisa, irmãos, a única coisa que me consolou foi lembrar que Deus está assentado no alto e sublime trono, governando sobre tudo e sobre todos, e fará tudo que lhe apraz. Amém, queridos? Dentro do seu contexto de vida, não tem nada fora do controle, não tem nada perdido, não se desespere, queridos. Está assim porque Deus ainda permitiu que estivesse assim. Quando Deus decidiu botar um ponto final, apóstolo, mas já faz tempo demais, já orei demais, já fiz campanha. Não desista de crer, não desista de confiar, não desista de buscar, não desista, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E vou lhe dizer, queridos, se ainda não fez, é porque não se cumpriu o propósito dele, porque tudo está se movendo por um propósito. A sua bênção e a sua vitória é infinitamente menor do que o propósito. Existe um propósito, Deus está se movendo, fazendo com que tudo coopere, queridos. E o desfecho da sua situação, da sua história de vida, será glorioso se você não desistir. Diga aleluia! Meu Deus! Ele se coloca numa torre de vigia. Você sabe o que é isso, queridos? Ele decidiu sair desse campo dos questionamentos e do conflito, aquietar sua alma e entrar numa relação de dependência de Deus, de sossego em Deus, de descanso em Deus, de segurança em Deus. Aprenda uma coisa, queridos: se nos atormentarmos, poderemos perder a batalha, não por causa da grandeza do problema, mas por causa de uma alma atormentada, inquieta, cheia de angústia, cheia de ansiedade. E Deus tem seu tempo, tem seu modo sobre todas as coisas. Para todas as coisas existe um tempo, queridos. Para todas as coisas existe um tempo. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Por isso a gente tem que cantar mais vezes esse cântico. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele é Deus para você, então Ele é o seu tudo e acima de tudo. Firme-se nele, segure-se nele, se refugie nele, se abrigue nele, se esconda nele, porque tem um lugar de descanso em Deus para as nossas almas. Tem um lugar de descanso. Quando você vai para a torre de vigília, que é esse lugar de entrega, Senhor, eu não compreendo, mas eu entrego. Eu não compreendo, mas eu sossego a minha alma. Eu não compreendo, Senhor, mas eu me livro da angústia e da aflição, me escondendo, me abrigando e recorrendo ao Senhor, este lugar de vigília. E aí a primeira coisa foi Deus falar com ele. E no versículo 2 diz assim: sobre a minha torre de vigília estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. Se você não aquietar sua alma, você não vai ouvir a voz do Senhor. E a primeira coisa, para que você não se perca em meio ao vendaval, é aquietar a tua alma para ouvir a voz do Senhor. Quantos acreditam que Deus não vai deixar você sem direção? Deus não vai te deixar sem direção, querido.
Deus vai falar contigo usando um meio, ou outro, ou outro, ou outro. Deus vai falar contigo. E se não falar, Ele continua sendo Deus. Amém? Outra coisa, precisamos parar para observar os sinais das ações de Deus, os sinais das ações de Deus, os sinais das ações de Deus na nossa situação. O Brasil chegou onde chegou, na situação que chegou, no caos que chegou, na instabilidade moral, econômica e vai por aí afora, que chegou. Mas quando a gente começou a perceber, Deus começou a se mover e foi criando situações e quando a gente observa os sinais dos atos de Deus na nossa direção, querido, já é para começar a celebrar. Se além de ouvir a voz de Deus, você vai ver que Deus está agindo. Pare, preste atenção, observe, olhe ao seu redor, porque Deus está no meio de tudo isso, fazendo uma grande obra. É uma grande obra. No meio da dor, do sofrimento, de pessoas inquietas daqui e dali, você para, se aquieta, vai para o lugar de isolamento com Ele, se debruça diante dEle, se prostra, adora, se envolve. Daqui a pouco Deus começa a te mostrar que tudo aquilo ali está fazendo parte, é uma pedra de um projeto, de um propósito extraordinário que Deus está fazendo na sua história e na história da sua família. Ele é o Deus que abre portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. No versículo, capítulo 2, versículo 4, veja aí comigo, já vamos concluir. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Então olhe para cá, o Senhor manda que Abacuque escrevesse uma visão, que seria para um tempo, e é óbvio que nós gostaríamos que o desfecho das coisas fosse imediato. Esse negócio de esperar para que tudo aconteça, e às vezes as coisas prolongam. Em Deus, queridos, olha, em Deus, meu Deus, tem coisas que Deus vai falar com você hoje para cumprir daqui 10 anos, I'm sorry, mas é assim mesmo. Tem coisas que são para um tempo distante, outras não, mas algumas são, queridos, e daqui até lá Deus vai mover os céus e a terra para cumprir essa palavra na tua vida. Deus já te vê daqui a 10, 15, 20, 30 anos, Deus está agindo hoje em coisas que você não compreende, porque Ele está estabelecendo algo para a tua vida daqui 10, 15, 20 anos. Diga aleluia. E no versículo 4 ele diz assim: o justo viverá pela fé. Agora, querido, sabe o que mantém a nossa vida em meio a tanta coisa que vem e parece que vai ser perpetuado e nunca terá fim? É a nossa fé. A fé é você se manter firme naquilo que ainda não existe, como se já existisse, na certeza absoluta que aquele que te prometeu vai cumprir. Se Deus tem promessa de restaurar a sua família, ainda que você está vendo as coisas só piorando, você mantém o seu coração alimentado na certeza de que o que prometeu é fiel. Fé é você olhar com os teus olhos e só ver as coisas de uma forma negativa, porque elas são reais, negativamente reais. Mas a fé nos faz crer contra a esperança, e vamos para além daquilo que a gente vê, daquilo que está sendo mostrado por certas realidades. E aí a gente diz assim: mas contra fatos não há argumento, a não ser que Deus interfira. Então nós podemos ter expectativas
poderosas a respeito do que Deus ainda vai fazer. E Deus sabia que Abacuque teria que dar explicações para o povo a respeito de um bocado de coisa. Porque ele era um homem de referência, muita gente viria com questionamento, e ele se preocupou diante de Deus. Eu quero ouvir o que Deus tinha para dizer, que sirva para mim e que sirva para os outros que vão questionar. E aí o Senhor traz e diz assim: meu justo, meu povo viverá pela fé, não do que vê, mas do que se espera. Se você tem fé, você tem uma esperança firme de que amanhã será melhor, de que amanhã dará jeito, de que amanhã terá resposta, de que amanhã a porta vai se abrir, de que amanhã a coisa vai mudar. Amado, o que sustenta a nossa vida a respeito do futuro é essa certeza de que Deus já está no nosso futuro, trabalhando hoje para um futuro glorioso amanhã. Eu quero liberar essa palavra, já está tudo preparado, não tema, não esteja inseguro, não se inquiete, não se aflija, apenas descanse em Deus e confia. O Senhor já vê o futuro dos teus filhos, o Senhor já vê o teu futuro financeiro, o Senhor já tem resposta, providência divina, o Senhor já tem céus abertos, o Senhor cuida de ti, cuida da tua casa, cuida hoje, cuidou ontem e cuidará amanhã. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora nós entramos no capítulo 3 e diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta está dizendo assim: Senhor, que seja evidente, hoje e sempre, as obras do Senhor, as realizações do Senhor, os atos divinos, a providência divina, a manifestação de glória, a obra do Senhor. Era a expectativa do profeta, a obra do Senhor, aquilo que vem do alto. Você tem que criar expectativas daquilo que vem do alto e esperar em Deus. Mas aí eu fecho dizendo assim, falamos sobre isso uma certa vez, e eu quero trazer isso ao seu coração. Esperar em Deus é bíblico, sim ou não? Mas a forma bíblica que se espera em Deus, talvez muita gente não sabe. A gente não espera em Deus com os braços cruzados, inerte, paralisado, fazendo coisa nenhuma. Isso não é esperar em Deus. Esperar em outra coisa pode até ser dessa maneira, porque tem coisas que você não tem o que fazer mesmo, não é? Esperar em outras coisas talvez seja assim mesmo, você se assenta e aguarda, você não tem o que fazer, está para além do que você pode fazer, não está no seu alcance. Mas o esperar em Deus implica, queridos, em você provocar os céus, fazer a profecia cumprir, regando a palavra que Deus lhe deu com oração, com jejum, com atos proféticos, com propósito. Quem está compreendendo, diga aleluia. E essa verdade muita gente está perdendo. Por quê, queridos? Porque muita gente não está vendo o cumprimento de algumas profecias na sua vida, de algumas promessas na sua vida. Por quê? Porque a pessoa está com os braços cruzados.
você tem que gerar no mundo espiritual, trazer à existência o que ainda não existe, utilizando da sua fé, indo para a batalha espiritual, porque para a bênção chegar, vai ter interferência maligna, o diabo vai interpor, o diabo vai se opor, o diabo não quer que a bênção se manifeste, não quer ver você vitorioso, porque isso vai edificar a muita gente. Se você for vitorioso, isso vai trazer força, ânimo, alegria. Você viu que a menina veio aqui, deu testemunho, o rapaz veio aqui, deu testemunho. Isso edifica, isso repercute como uma onda que renova a fé, renova a esperança, e muita gente sai do nível que está e começa a entrar no nível de vida espiritual com Deus, por causa da vitória de uma pessoa. Mas essa vitória, queridos, não vem para quem está com os braços cruzados. Você vai ter que partir para a oração, você tem que ter uma vida de oração. Eu gostei muito quando Karine pegou aqui e falou assim: nós temos que ter um armazenamento de unção, de azeite. Você falou isso, armazenamento? Não, um estoque. Pensa o quanto Deus vem falando comigo. Pensa o quanto Deus vem falando comigo em cima desse tema, porque funciona assim, queridos. Quando essas pessoas que deixam para orar, quando entram em guerra, elas têm um prejuízo muito grande, porque quando você está debaixo de guerra, nem cabeça para orar, nem tempo para orar, você não tem. Quando você está em meio a uma peleja, você fica perdido, você vai precisar daquilo que está armazenado no céu, por conta de uma vida corriqueira de oração. Todo dia que você entra no secreto com Deus e ora, vai sendo armazenado. A Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem para diante de Deus e é armazenada diante dele. Diga aleluia. Porque às vezes nós somos surpreendidos por uma guerra, por uma luta, querido, e aquilo provoca uma fraqueza, por nos pegar desprevenido. E aí o que vai contar é o estoque que você tem. É assim que funciona, sabia? Você vai orando e vai armazenando como uma poupança. A pessoa que não ora, quando ela precisar resgatar alguma coisa, precisar de um crédito, ela não tem. E agora, na última hora, não dá mais como conseguir azeite na última hora. E aí você perde a bênção. Por isso nós temos que ter uma vida de oração, de adoração, de intercessão, de jejum, de guerra espiritual, batalha todos os dias. Diga aleluia. Amados, sabe quantas vezes por dia o inimigo te ataca? O dia inteiro. É uma vez só, o dia inteiro. Há um ataque, há uma investida, há um mover contra a tua vida, para você ficar paralisado. Mas eu libero uma palavra sobre a tua vida. Deus vai te levantar, querido. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar como guerreiro, como homem ou mulher de oração, da presença, da busca, do revestimento todo dia, da batalha espiritual, e as portas vão se abrir para a tua vida. O Senhor vai trazer, como Daniel, que ficou 21 dias orando, guerreando, até que a bênção se concretizasse. Você não vai arrefecer, não vai jogar a toalha, não vai desanimar, não vai se cansar. Você vai se manter na brecha da oração, da intercessão, da busca, da batalha espiritual. Deus vai te dar uma grande vitória. Deus vai te dar uma grande vitória, querido. Amém, queridos, amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O esperar em Deus. O salmista diz assim: esperei com paciência. É porque às vezes a bênção vai demorar, mas a bênção vai chegar. Não tenha sentimentos de desistência no seu coração. Não volte atrás. Não tire a mão do arado. Continue crendo contra a esperança, mas continue crendo. Deus está prestes a fazer algo tremendo, lindo, glorioso, que você está esperando, que você está buscando, uma porta que você espera que seja aberta. Deus tem isso para você, mas não fique com os braços cruzados. Não esmoreça diante da chamada para oração. Não tenha medo, confie, busque para valer. Grande será a tua vitória, grande será a tua vitória.
Porém, até que ela venha, as tuas experiências com o Senhor vão te consolidar. Eu fecho aqui. Nós não sabemos quando a bênção vem, mas até que ela venha, a tua experiência com o Senhor vai ser a tua maior consolidação. Se tiver que demorar, você estará consolidado em Deus, suprido, assistido, fortalecido, preenchido. Você não vai desfalecer no caminho, porque o Senhor será o teu sustento, até que o tempo dele se cumpra na tua vida, querido. Tem coisas que eu estou aguardando, que estão se cumprindo agora. Só que tem coisas que eu estou aguardando há 20 anos, estão se cumprindo agora. E se eu não tivesse me fortalecido no Senhor e na força do seu poder, eu teria desistido. Sabe o que está faltando para você estar fortalecido até o tempo da bênção? É ter esse envolvimento com o Senhor. Porque nesse envolvimento, você não vai ficar dependendo de que essa bênção chegue. Para você estar fortalecido, Deus quer te fortalecer hoje. Deus quer te manter fortalecido amanhã. Apóstolo, mas eu vou me fortalecer quando a bênção chegar. Não faça isso. Não, apóstolo, eu estou esperando. Deus sabe que eu tenho andado triste. Você não sabe o perigo que você está correndo de andar como você tem andado. O inimigo pode perceber o nível da sua fraqueza e trazer um laço que jogue você no chão, e talvez você não se levante tão cedo. Deus não quer que você ande em estado de fraqueza pela bênção que ainda não veio. Preste atenção, querido. Preste atenção. Você viu como está todo mundo à espera de um milagre? Está todo mundo à espera de um milagre. Só que se nós fôssemos dar um microfone para todo mundo falar, o tempo da espera de cada um é diferente. Tem gente que começou a esperar um milagre tem uma semana. Tem gente que já está 1 ano. Outros 20 anos. Como é que a gente vai se manter? Se estivermos dependentes do milagre. Não dependa da tua bênção, dependa do Senhor. Crie expectativa naquilo que Ele pode fazer por você, mais do que as respostas que você precisa. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e erga as tuas mãos para o céu. Faça uma oração e diga: Senhor, minha vida está escondida em Ti, Senhor. Eu vou entrar na torre de vigia, no secreto contigo, Senhor, para aguardar o que o Senhor vai falar, o método, o modo, o tempo que o Senhor terá para a minha vitória. Senhor, eu não vou me inquietar. Eu sei, Senhor, que muita gente está se perdendo pela inquietação, pela intolerância, pela impaciência, mas eu vou aguardar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, estando no Senhor, me envolvendo com a oração, Senhor, com a adoração, com a busca, com o jejum, com os propósitos, meu Pai. Eu vou estar incendiado por Tua presença, pelo Teu fogo, pelo Teu poder na minha vida, que vai me sustentar para que eu tenha condição de esperar o milagre. Há um lugar de descanso, de refrigério, de refúgio em Deus nessa noite para você. E há uma chamada de Deus para você entrar nesse lugar em Deus e dizer: Tu és o meu descanso, o meu alívio, o meu conforto, a minha segurança. Faça essa confissão, faça essa confissão, faça essa confissão. Diga: Tu és o meu refúgio, Pai. Tu és o meu lugar de refúgio, de segurança, de alívio, de sustentação. Senhor, eu preciso ser sustentado pelo Senhor. Oh meu Deus, renova o meu coração, a minha fé, a minha força, meu ânimo, a minha alegria, a despeito da bênção, Senhor, independente da bênção, do milagre que eu preciso, eu quero estar renovado em Ti. Diga para Ele: ministra no meu coração, Senhor, ministra na minha mente, livra a minha mente, Senhor, de tantos pensamentos destrutivos, meu Pai, que tem me assolado. Eu preciso ter paz na minha mente. Diga para Ele: eu preciso ter paz na minha alma, no meu coração, Senhor. Não me deixe desfalecer, me sustenta, Senhor, me cobre, me proteja, guarda-me para que eu não desista no caminho. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pai, eu coloco o Teu filho nas Tuas mãos nessa noite. Coloca a Tua filha nas Tuas mãos
o lugar seguro, Senhor, o lugar mais seguro é em Ti, Pai. Que a Tua filha, o Teu servo, Senhor, entre nesse lugar em Ti, para encontrar conforto, encontrar alívio, encontrar ânimo, encontrar paz, encontrar alegria. Não permita que a falta do milagre, Senhor, traga tristeza intensa, traga angústia. Não permita que a bênção que se adia provoque doenças, meu Pai. Oh Jesus, não permita, Senhor, guarda os pés da tua filha, guarda o coração do teu filho, e não permita, Senhor, desistência, desânimo, não permita, meu Pai, não permita. Abençoe a tua igreja nesta noite com paz, com ânimo, com força, com alegria, mas também com a compreensão, Senhor, que devemos entrar no secreto contigo, onde seremos assistidos, consolidados e amparados, até que o milagre venha, até que a bênção aconteça, até que a promessa se cumpra, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém. Então um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus.